Como vimos nas aulas anteriores, as problemáticas que a engenharia de tráfego tem que enfrentar com a missão de diminuir os conflitos entre eles, nós vamos entrar agora na aula com os elementos do tráfego. Esses elementos vocês vão visualizar que são elementos que compõem todo o sistema de tráfego de uma sociedade. Quais são esses elementos? Esses elementos são o usuário, o veículo, a via e o meio ambiente. Nós vamos destrinchar cada um desses elementos aqui para vocês, que são elementos que vocês vão estar no dia a dia em contato com eles. O primeiro é o usuário. É o mais complexo, né? É o mais complexo, como foi dito para a engenharia de tráfego, que é o comportamento humano, é o mais complexo também para a fiscalização. Depende muito do comportamento, da forma que ele está, né? Às vezes, da herança, da personalidade do usuário. Vai depender muito. Mas é possível mudar um comportamento do usuário? Se a gente trabalhar em cima daquele tripé clássico que foi dito: engenharia, educação e fiscalização. Sempre trabalhando contínuo para que a gente possa mudar o usuário. Alguns exemplos de mudança de comportamento dos usuários bem-sucedidos já foram realizados em trabalho com esses três sistemas: engenharia, educação e fiscalização. Exemplos esses como o uso de cinto de segurança no começo da implantação do CTB, sem a engenharia para implementar o cinto de segurança para melhorar a segurança dos motoristas e passageiros, sem a educação para mobilizar esse usuário da eficiência e da importância do uso do cinto de segurança, e sem a fiscalização para orientar e fiscalizar e punir quem não está usando, nada disso seria possível hoje a gente habituar, entrar no veículo e colocar o cinto de maneira eficaz, sem precisar de ninguém estar orientando. E esse trabalho foi feito lá atrás e o resultado de hoje é positivo. Assim como em algumas cidades a prioridade do pedestre, como Petrolina, Brasília, cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Os motoristas desses locais, os usuários, né, aquele humano, eles têm a consciência da prioridade do pedestre na faixa de pedestre, em que eles sempre param para o pedestre atravessar. Nada disso seria possível sem os 3 Es: engenharia, educação e esforço legal, que é a fiscalização. Né? Ainda temos o exemplo que ainda é batido e que, com muito esforço, conseguiremos mudar, já estamos mudando, que é o uso de bebida alcoólica na direção. Já se evitou muitas mortes com o trabalho. Ainda falta conscientizar muitas pessoas. Ainda existem muitas pessoas fazendo o uso de bebida alcoólica e direção. Mas a educação e a fiscalização estão atuando até que entre na consciência do usuário que há um risco muito grande para a segurança, não só sua, como de outras pessoas. Isso são exemplos eficazes da alteração do comportamento humano, que é o usuário, e que tem que ser trabalhado dia a dia nesses três Esses. Outra variável, a gente falou do usuário, outra variável é a via. A via não se trata apenas
a rua, a estrada. Ela não se trata. Para nós, a via se trata em todo o ambiente. Ela é um ambiente que mais é favorável à modificação, com projeto geométrico, com sinalização, mas tudo isso também pode interferir na segurança. Uma via que falta uma sinalização, ou que, por incrível que pareça, às vezes na obra de pavimentação da via, ela tem uma inclinação irregular, causa acidentes que podem ser ajustados simplesmente com o ajuste de uma obra civil, a importância do engenheiro civil na área. A via deve ser considerada como um todo o panorama, o pavimento, as placas, o comércio, tudo. Nós temos que visualizar a via como um todo. O veículo que trafega nas vias públicas podem ter características diferentes, simples. Automóveis, motocicletas, ciclomotor, ônibus, caminhões, trator, veículos agrícolas, patinetes, muitos usados hoje em dia. Então, esse é o outro elemento da engenharia de tráfego. E o ambiente? O ambiente, muitos autores caracterizam ele como não controlável. O que é o ambiente? O ambiente é uma chuva, uma neblina, né? Um desmoronamento, né? De uma ribanceira. Tudo isso pode prejudicar o tráfego. Mas alguns autores consideram ele não controlável. Pode acontecer de repente, mas tem autores que consideram que podem ser evitados. Uma forte chuva, se eu tiver a minha via com uma drenagem boa, né, uma pavimentação boa, não acontece um acidente. Uma neblina, se o meu veículo possuir faróis de neblina, dirigir com segurança, não acontece acidente. Não há um desmoronamento. Se houver uma prática, né, de fiscalização e de autuação, né, e de reparo, não acontece o acidente. Então, há uma discussão em que o ambiente é controlável ou não controlável, mas o ambiente são acontecimentos climáticos ou acontecimentos de desastre. Contando com esses 4 elementos, a gente, quando dá errado 2 ou apenas 1, acontece um acidente. O fator humano. O fator humano é responsável, por pesquisas realizadas, é responsável por 40% dos acidentes. Agora, os outros acidentes sempre acontecem de acordo com o fator humano, que é naquela questão do ambiente, pode ser evitado. Temos aqui um gráfico, né, de uma pesquisa realizada em que 44% dos acidentes acontece por culpa do ser humano. 29% acontece por culpa do ser humano, da via ou do ambiente. Da via por uma falta de sinalização ou do ambiente por uma forte chuva, mas uma falta de sinalização e uma forte chuva, se o usuário, o humano, motorista, dirigir com prudência, pode ser evitado esse acidente. 19% é acontecido por humano e o veículo. O veículo faltou freio, o veículo estava com o farol queimado e aí aconteceu o acidente, normalmente por falta de manutenção, fator humano. E 8% dos 3, fator humano, veículo e a via ou o ambiente. Após falarmos desses 4 elementos, usuário, via, ambiente e veículo, né, vamos agora falar da atividade em si da engenharia de tráfego, em que esses 4 elementos estão envolvidos.
A primeira atividade que a gente tem da engenharia de tráfego é a elaboração de projetos de sinalização. Todo, todo o departamento de engenharia de tráfego ele produz projeto de sinalização que vai ser implantado na via. E aí o projeto de sinalização vai ser feito através de visita técnica e comportamento humano. Ele vai ver a necessidade do ele vai ver a questão do conflito e vai ver o comportamento humano do local para poder projetar. E nisso envolve o arquiteto, né, o projetista e o engenheiro, além do engenheiro de tráfego. Outra coisa que o engenheiro de tráfego faz é estudar a circulação e a hierarquização da via. Vocês estudaram no CTB que as vias são divididas em arterial, local, coletora. Então, o engenheiro de tráfego estuda sobre essa hierarquização, que vai de acordo com o plano diretor do município e o planejamento urbano. Também ele estuda as questões de mudança de sistema viário. Uma via de mão dupla passa a ser mão única, ou mudar o sentido da via. O engenheiro também estuda a questão do sistema do transporte coletivo na área, até numa questão de desvio do transporte. O veículo de grande porte tem que ser analisado se, para eu fazer o desvio por um período permanente ou temporário, aquele veículo não vai prejudicar a rua, se aquela rua está apropriada para receber aquele veículo pesado, ou se aquelas residências estão com estrutura boa para receber esses veículos pesados. Outra atividade do engenheiro de tráfego é o controle semafórico e desobstrução rápida. O controle semafórico, vamos ter uma aula específica explicando como funciona, assim como a fiscalização eletrônica, né? No esquema de eventos especiais, a engenharia de tráfego atua no planejamento desses eventos, na questão de desvio, de bloqueio. Um grande evento na nossa cidade é o Carnaval de Olinda, mundialmente conhecido. É uma operação praticamente de guerra que é montada, né, e com apoio dos 3 S, da engenharia, da educação e do esforço legal, que é a fiscalização. Sem isso, não se conseguia fazer um evento desse. E o município, a prefeitura de Olinda, por organizar esse evento, é equiparado a um evento em São Paulo de Fórmula 1. Quando São Paulo recebe a Fórmula 1. É praticamente a mesma coisa, certo? Fora outros eventos, como procissões, como eventos de shows, eventos de desfile que acontecem durante o ano. A parte da engenharia de tráfego é sempre acionada através de projetos e sinalização. Outra atividade é a desobstrução rápida da via. Às vezes tem que acontecer uma obra, né? E tem que fazer o desvio apropriado. Sempre a engenharia de tráfego tem que analisar, né? Muitas vezes esse desvio não, como a gente viu dos elementos e dos usuários, muitas vezes esse desvio não é favorecido a um certo elemento de tráfego, um motorista, mas é favorecido a segurança do pedestre. Muitas vezes não é favorecido esse desvio à fluidez, mas é favorecido a mobilidade e a segurança da via. Então,
o engenheiro de tráfego analisa todas essas prerrogativas para poder fazer um desvio com segurança. E a monitoração do tráfego. Temos no nosso município câmeras distribuídas em alguns pontos da cidade, onde vimos e monitoramos o tráfego e analisamos, fazemos contagem de veículos e vemos onde podemos melhorar. Com isso, terminamos aqui o nosso módulo de elementos de engenharia de tráfego. Até a próxima.